Eu acho que essa década também, para mim, vai ser lembrada como uma década da juventude. Muito parecida com o final da década de 60 até o meio da década de 70. A velocidade, a vontade de aparecer, a vontade de consumir coisas, de conhecer coisas, de não desperdiçar tempo, de não pensar a longo prazo, de pensar a curto prazo. Isso tudo, para mim, significa uma década pautada no empoderamento jovem. E isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! E feliz Ano Novo para os nossos ouvintes. A gente tá no 9º episódio dessa temporada, mas o primeiro de 2020. A gente tinha uma outra pauta, né, pra esse episódio. A gente falou assim, não, vamos fazer. Foi até o meu amigo Denis que sugeriu. Por que vocês não fazem uma retrospectiva dos anos 2010? Com ênfase, claro, na moda. Como é que será que a moda dos anos 2010 vai ser lembrada? Eu acho que diferente de outras décadas, né? Não vai ser uma década... Porque antigamente, quando a gente lembrava... vamos relembrar como é que era a década de 60 ou de 70 na moda, a gente lembrava de uma silhueta, né? Talvez tenha sido o período em que a indústria tenha, assim, mudado completamente, né? Como a gente vê moda, como a gente pensa moda, como a gente consome moda, o jeito que a gente produz moda mudou. Então, eu acho que isso, pra mim, é o mais importante, né? Mais do que uma silhueta ou uma roupa. Eu diria que essa década, e lembrando, né, porque isso causou também bastante confusão nas redes sociais nos últimos tempos, é que a gente ainda não virou a década. A gente está no último ano para entrar na década de 20, né? A gente está no último ano da... Mas os anos 2010 acabaram. Isso, os anos 2010 acabaram. Essa é a diferença, né? Porque teve uma discussão, né, sobre Você já tinha virado a década, você não tinha, você já era... década de 20, não era? Aquela confusão toda. Mas eu acho que o principal, o que eu lembraria dessa década, pensando no futuro, assim, seria, sem dúvida, o Instagram. Eu também. E é engraçado, tenho péssima memória e... Às vezes você fica também assim, peraí, mas isso aconteceu nos anos 2010 ou nos anos 2000, sabe? Às vezes tem certos fenômenos que você não lembra mais. E para fazer essa pesquisa para esse episódio, eu peguei o livro do The Sartorialist, do Scott Schumann, né? Que foi um dos maiores fotógrafos de street style, junto com Garance Doré, Tommy Tom, né? Aí eu falei assim, gente, será que eles foram anos 2010 ou anos 2000? Eles surgiram, na verdade, no meio dos anos 2000. E esse livro aqui dos Sartorialist que eu tô segurando aqui na minha mão, que eu vou botar nas referências, ele saiu em 2009. Foi meio que o auge, eu acho, do street style. Eu lembro que quando esse livro saiu, assim, ele lançou no meio da semana de moda e tinha fila. E ele namorava, na época, a Garance Doré, né? Eles eram meio que um power couple do mundo da moda. E ela estava sentada também. Inclusive, eu tenho a assinatura dos dois. Garance Doré, inclusive, que eu acho que no final do ano passado deu uma entrevista muito interessante falando que ela não vê mais sentido nenhum em fazer o que ela fazia, né? Que é essa ideia do street style. Ela fez, na verdade, ela deu uma palestra, sei lá, de 15 minutos no Voices, do BOF. Foi esse que você assistiu? Foi esse. Ela não tem mais nenhum interesse nessa cultura das influências, das blogueiras, das primeiras filas dos desfiles. Que, na verdade, ela tá... Mas peraí. Inclusive, eu acho que o nome chamava assim, Por que eu... deixei de ir às semanas de moda, né? É exatamente isso. Só que a Garance Doré, muito esperta, entrou em outra onda dos anos 2010, que é a indústria do bem-estar, né? Exatamente. Ela do casal, né? Ela e o Scott Schumann se separaram já há anos, mas ela foi aqui, assim... Deslanchou. Ela tem um mini império mesmo. Ela tem lá uma
A marca dela é muito forte. Ela, inclusive, se mudou, ela deixou Nova York para ir morar em Los Angeles, que é meio um centro, né, de bem-estar e dessas... Da Gwyneth Paltrow, né? A Goop também é lá. É uma coisa muito ligada a Los Angeles, isso. Eu acho que esse movimento da Garance Doré diz muito sobre quem conseguiu se reinventar nessa virada quando as redes sociais começaram a inundar o mercado, né? Porque ela, como fotógrafa... o casal em si, como fotógrafos de street style, eles faziam sentido numa época onde as redes sociais não tinham ainda inundado o campo da moda, né? De ver as pessoas na rua. E é por isso que eu tava falando desse livro do Sartorius, que ele seria... Sabe aquele negócio que o que você põe como objeto de uma época para abrir dali a 100 anos? Uma cápsula. Numa cápsula e enterrar e depois pegar coisas de um certo ano, de um certo período para ver esse livro publicado pelo The Sartorius poderia estar dentro, porque é o final de uma era, assim. O final de uma era. E para quem não sabe, né, o The Sartorius era um site. Era um blog, né? Era um blog, porque era um blog. O blog era o que bombava nos anos 2000, né? Depois, quando virou, foi perdendo a força. E aí perdeu a força pro Instagram, todo mundo que queria saber... Então, assim, todo mundo que queria saber o que estava acontecendo na rua, né? Principalmente as pessoas que estavam indo para semanas de moda, acessavam o The Sartorius e para ver o que estava acontecendo, né? No mundo. Sabe o que é maravilhoso? Agora, isso... acaba completamente depois do... Não, vou fazer só uma descrição. Do Instagram. Vou fazer só uma descrição do que tem nessa primeira edição, porque depois ele lançou outros volumes do trabalho dele. Sim, ele fez acho que só na Índia, enfim. Mas aqui na capa tem um adesivo com uma citação de ninguém menos do que Mário Testino falando que o Sartorius é o The Place to be Seen, é o lugar para ser visto. E aí, e se você folhear os retratos que tem aqui dentro, apesar de não ter só gente da moda, ele é mais ou menos pessoas ligadas diretamente ou indiretamente à moda e, sobretudo, editores. O Scott Schumann sempre gostou muito. Então, tem aqui todo mundo que era importante no final dos anos 2000. Eu acho que ele foi muito responsável também pela figura do editor Carão, né? Da editora Carão, que a Daniela Falcão falou, né? Que não tem mais. E pensando já nessa referência do Mário Testino, a gente ainda pode trazer uma outra coisa que vai ficar na lembrança, principalmente no final dessa década, que é a cultura do cancelamento, né? Porque o Mário Testino nunca mais seria um chamariz de público na capa de uma... Esse adesivinho dele na capa, que tipo assim, de aprovação, nunca teria hoje, Mário Testino não teria, ele já foi cancelado. E uma outra coisa que eu notei, vendo os looks, né, das pessoas, dessas pessoas da moda, tem uma coisa muito mais natural. Porque aqui você vê, por exemplo, a Giovanna Battaglia, né, que é uma super stylist. Você vê ela bem no início, aí você vê, parece uma criança, assim, muito jovem, muito mais natural mesmo. Sem essa coisa que você vê que a pessoa se montou. É uma pessoa muito estilosa, com certeza, mas nem tão pensado, sabe? E eu acho mas eu acho que isso também vai trazendo esse sistema que é colocado com as redes sociais, a gente se vê o tempo inteiro, né? E a gente ter que se superar e a gente começar a ter um espírito crítico sobre a nossa imagem. E depois vem todos o Photoshop, depois do Photoshop os aplicativos para melhorar a pele, para melhorar os efeitos e tal, e você começa a querer incorporar isso no seu dia a dia, né? Então, assim, o camp não foi à toa que ele foi trazido no momento das redes sociais. E uma última observação, assim, olhando essas fotografias desse livro, né, que dá para você ver que é um momento que já acabou na moda, é que todas as roupas dessas pessoas, principalmente pessoas da moda, todas de salto alto. É impressionante como a moda na década de 2010, apesar de ser tudo ao mesmo tempo, todas as tendências ao mesmo tempo, mas uma coisa que na década de 2010 aconteceu é que a moda ficou muito mais casual. A cultura do sneaker, né?
Não só, com sneakers, streetwear, com a athleisure. As pessoas incorporando a roupa de ginástica no seu dia a dia. ênfase, né? Não, Exatamente. E deu um ok para você permear esses espaços vestindo, né? Esses espaços com uma semana de moda e uma primeira fila. Quando você tem, principalmente a galera que vem do streetwear, também sendo alçada à cultura da celebridade e frequentando essas primeiras filas, elas estão de sneakers e estão trazendo essa coisa meio de estilo de rua. Mas tudo isso eu acho que é a partir do Instagram. Eu também acho. Inclusive, o Instagram, eu tava olhando aqui exatamente a data que ele foi criado. 2010, mais uma vez, né? Exatamente, outubro de 2010. Ele foi... o Facebook foi em 2004, o Twitter foi em 2006, e o Twitter e o Facebook foram pensados para o desktop. O Instagram foi dessa primeira leva de rede social pensada para o smartphone. E isso acho que também muda tudo. E aí a gente já vai lembrando daquele autor que eu acabo sempre me remetendo, que não tem jeito, o Marshall McLuhan, na década de 60, falando que o e-mail é mensagem, né? Então, o que ele dizia já na década de 60 é que não importa o que vai passar na televisão, o que importa é a televisão, ou não importa o que vai ser veiculado no Instagram, o que importa é um Instagram. Então, eu acho que para a gente pensar essa década, a gente precisa entender o que o Instagram passa, né? Em termos de textos curtos, velocidade da difusão da informação, um aumento significativo centro, da né? quantidade, a imagem é o principal. A imagem no centro, essa democratização da geração de conteúdo. Qualquer um com um smartphone é capaz de fazer um vídeo, uma foto. Os seguidores, eles não vão se aliar a um certo tipo de... a uma política ou um discurso que seja feito por uma grande empresa ou pelos meios de comunicação no geral, mas os seguidores eles vão começar a seguir indivíduos, né? Indivíduos dissociados de partidos políticos, indivíduos dissociados de redes de comunicação, de grande comunicação, e ao mesmo tempo essa superficialidade, porque por conta da velocidade você acaba não tendo tempo de se aprofundar nas coisas, isso gera tanto o que a gente vive hoje em termos de construções de narrativas tão diversas, tão plurais, mas também com alguns problemas de aprofundamento e a gente entender o que aquele discurso, o que ele está trazendo junto com ele, né? Então, a cultura da lacração, né? Então, assim, é melhor você ter um texto onde todo mundo vai te seguir do que você... Mas na hora que a pessoa talvez vá desenvolver de uma forma mais consistente o que está sendo divulgado... Aí dá curto-circuito. Não rola. Dá curto-circuito. Mas o que eu acho, o que traz muito também em termos de moda, como isso reflete na estética, são algumas dicotomias interessantes. Por exemplo, entre a alta dos discursos de sustentabilidade, né? Que, sem dúvida, foi a década dessa preocupação, mas, ao mesmo tempo, no mesmo momento, você tem o boom da cultura do sneaker, né? Do luxo premium e das redes de fast fashion. Os anos 2010, né? Não é à toa que o Rana Plaza acontece em 2014 também, né? E ao mesmo tempo que a fábrica que as pessoas em Bangladesh que colapsa, literalmente. Colapsa. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu acho interessante da cultura do Instagram, é porque você poderia pensar, isso é um sinal, né? Esse colapso, porque teve uma comoção de todos os filmes falando sobre a cultura do fast fashion e como que essa cultura é ruim e ela cria um mercado de consumo que não tem mais lugar, né, no mundo de recursos reduzidos, recursos naturais reduzidos, mas, ao mesmo tempo, essa década foi a década dos maiores registros, por exemplo, da Zara e do grupo Inditex de alta, né? Foi a época de mais lucratividade. Acho que foi a época de maior lucratividade para todo tipo de marca, inclusive de luxo, de fast fashion, não? Grupo LVMH, certamente. Ou seja... O Bernard Arnault hoje em dia é o quê? O segundo maior e mais rico do mundo? Não era uma coisa assim?
Ele é o segundo mais Ele é rico o segundo, do mundo. né? Então, assim, acabou de comprar a Tiffany's, né? Por um valor bilionário. Mas eu acho que o Instagram, o que ele traz de interessante em termos estéticos é a gente entender essa dicotomia, né? No momento onde você tem um canal de democratização da informação e aonde você tem essa cultura da denúncia, do cancelamento, das coisas que não podem mais existir, ao mesmo tempo você tem essa alta indiscriminada do luxo premium, e das pessoas querendo frequentar essas áreas VIPs, né? 4 das maiores contas do Instagram, eu estava vendo aqui numa pesquisa grande, que depois a gente vai deixar nas referências também, dos 20 mais seguidos, 4 são da família Kardashian. Aliás, eu tinha, né, aqui nas minhas anotações, a Kim Kardashian, junto com o Instagram, é todo um capítulo à parte, né? É um capítulo à parte. Porque as Kardashians, assim, não tem como negar. Elas, obviamente, não surgem nos anos 2010. Elas surgem lá no meio da década 2000, né? Com a sex tape da Kim Kardashian. E Kris Jenner consegue lucro em tudo, né? Não é mesmo? Depois do reality TV, porque o reality TV era a maneira de você conseguir uma carreira, assim, fazer carreira nos anos 2000, né? Vide Susan Boyle. Você lembra da Susan Boyle? Que apareceu num programa de competição em inglês, eu acho, virou um fenômeno do dia pro outro, depois desapareceu também. Era X Factor, não era? Acho que sim. As Kardashians, né, tiveram um reality show de muito sucesso nos anos 2000. E eu li uma matéria ótima do BuzzFeed, que foi traduzida para o BuzzFeed brasileiro, que recapitula toda a história das Kardashians e falando que a década foi nos anos 2000, 2010, que apesar de elas terem aparecido no meio dos anos 2000, foi nos anos 2010 que elas viraram um império e dominaram o mundo, dominaram inclusive a moda também, né? Porque no início dos anos 2010, não sei se você se lembra, Olivia, a Kim tava casando com um jogador de basquete. Elas eram, não lembro, apesar de nos Estados Unidos elas terem a fama, né, por causa do reality, era ainda considerado subcelebridade, assim, na categoria subcelebridade, uma coisa, assim, bem trashzinha. Aí a Kim Kardashian casa com um jogador de basquete, o casamento dura, sei lá, 3 dias, não sei quanto tempo, mas tudo aparece, tem um programa especial sobre o casamento, sabe? Enfim, aí o Kanye West tem um papel muito importante em legitimizar todo o clã, né? E isso é uma coisa também que eu acho que é muito da nossa época. Com quem você se associa, né? A ideia das comunidades, né? Das comunidades e das collabs também, né? Sim. A família que você escolhe. Mas é engraçado que tem essa pesquisa que a gente vai deixar nas referências, que foi divulgada... Na verdade, foi no início de 2019... mas ela chama The Global Digital 2019. No início de 2019, isso já pode ter mudado, mas é a referência que eu tenho aqui hoje. No início de 2019, entre as 20 contas mais acessadas, mais seguidas, né, com mais seguidores no Instagram, a primeira é do próprio Instagram, com 276 milhões de seguidores. Depois é Cristiano Ronaldo. Depois é Selena Gomez, Ariana Grande... Depois o Dwayne Johnson. E aí em sexto vem a Kim Kardashian. Em seguida vem a Kylie Jenner. É Kylie que fala? Kylie, tá, desculpa, gente. Depois da Kylie vem a Beyoncé. Em nono lugar, a Taylor Swift. 10º, Neymar. Olha... Aí depois vem... vou até o 20 direto para não ficar muito grande. Vem o Messi, depois o Justin Bieber, a Kendall Jenner, Nicki Minaj, National Geographic. E eu acho que isso tem muito a ver com a coisa da explosão das viagens, que isso também é algo dessa década. Depois a Khloe Kardashian, Jennifer Lopez, Nike, que é a primeira empresa de moda que tá aqui relacionada. Ou seja, a cultura dos sneakers também imperando. E aí depois a Miley Cyrus e a Katy Perry. Então, se a gente for ver dentro desses seguidores, a gente tem os jogadores de futebol, você tem as cantoras,
família Kardashian, né, que são as celebridades construídas para Instagram, para as redes sociais, e a gente tem a Nike como empresa de moda. Eu acho que isso diz muito sobre essa década, né? E a gente tem o National Geographic, que fala muito sobre essa... Não basta você viajar, você tem que ir para um lugar tirar uma puta foto. Você tem os lugares instagramáveis, né? E que acaba sendo depois desmascarado pelo perrengue chique. Mas só voltando rapidinho pra Kim, a Kim foi uma das primeiras celebridades a entrar no Instagram. Ela entrou em 2012, e aí depois todas as irmãs seguiram. Mas eu acho que é o Kanye West que dá legitimação pra todo o clã. E, inclusive, no ano que eles se casam, em 2014, é quando ela vira capa da Vogue, né? E eu acho que essa capa da Vogue... Tem 2 capas da Vogue nos anos 2010 que dizem muito sobre o jornalismo de moda e as revistas de moda, a decadência delas, né? Sobre a decadência das revistas. Essa capa da Kim simplesmente mostra quem tem número de seguidor, né? Quem é popular, que... vai estar na capa, entendeu? Eu acho, e eu participei de uma matéria coletiva, né, onde o pessoal do FFW, dos nossos amigos Augusto Mariotti e da Camilian, eles perguntaram para algumas pessoas da moda aqui no Brasil qual eram os 6 pontos, ou os 5 pontos mais importantes da década, né? E uma das coisas que eu falei foi como, assim, sem dúvida, o Instagram. A partir do Instagram, a gente tem uma reorientação de todo o mercado editorial. E, nesse caso, eu falei que o mercado editorial, ele deixou da revista ser um lugar de conteúdo, e essas revistas, na verdade, viraram marcas, viraram plataformas de divulgação, muito mais, inclusive, pagas, né? Publicidade. Os editores passaram a ser vistos como pessoas, mulheres e homens de negócios. Então, os editores deixaram de ser esses jornalistas para serem esses administradores, né, de recursos. Aí a gente tem, inclusive, o fechamento da Elle, deixando claro essa deficiência de gestão, e esse boom das influências. Mas eu acho que, de maneira geral, quando você fala esse boom das influências, eu acho que essa década também, para mim, vai ser lembrada como uma década da juventude. Muito parecida com o final da década de 60 e... até o meio da década de 70. Eu não chegaria nem até o final, quando a coisa já entra para a virada disco, indo para a década de 80. Mas é uma época, final de 60, meio de 70, onde ser jovem, o empoderamento jovem fez muito sentido, né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas ser velho, ter mais de 30 anos, né? Não confie em ninguém com mais de 30 anos, inclusive virou verso de música. Eles criaram uma forma das pessoas se organizarem na sociedade, e isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, eu acho que essa década de 10, a partir das redes sociais, a velocidade, a vontade de aparecer, a vontade de consumir coisas, de conhecer coisas, de não desperdiçar tempo, de não pensar a longo prazo, de pensar a curto prazo. Isso tudo, para mim, significa uma década pautada no empoderamento jovem. Eu confesso que nessa década eu me senti Agora eu tenho 35 anos, eu me senti velha. Sim, Foi a primeira vez que eu me senti velha. Agora, eu acho que... É uma sensação que eu tenho já há uns 2, 3 anos. Assim, cara, não tô conseguindo acompanhar. Nem quero. Agora, eu acho que em termos estruturais de um pensamento de sociedade, quando a gente pensa nas redes sociais também, a rede social é um canal explodido, principalmente no Brasil, que não apenas tem uma população jovem muito grande, a média de idade no Brasil ainda é muito baixa. E quando você pensa o número de pessoas jovens e idosas e você faz uma média global, o Brasil está abaixo da média global. Ou seja,
se no Japão envelhecer é algo comum e as pessoas envelhecem com maior frequência e ela tem uma longevidade em qualidade muito maior, no Brasil a expectativa de vida é muito menor. Isso tem muito a ver com a pobreza também. Então, não apenas é um país que se pauta por uma história recente, que ainda está ali se tentando se desvencilhar dos seus colonialismos e está tentando, né, se entender como um país, como cultura, mas, ao mesmo tempo, tem uma discrepância social muito grande. Então, eu acho que todos esses fatores é o que fazem o Brasil ser o segundo país que mais acessa as redes sociais no mundo. O fato da rede social ter entrado no Brasil, tendo a força que teve nessa década, fazendo com que esse mundo criado nas redes sociais fosse mais interessante do que o mundo fora das redes sociais. Porque se você pega essa lista dos países que mais acessam as redes sociais, o primeiro que saiu na última pesquisa foram as Filipinas, que é um país com uma desigualdade social muito grande também, uma renda per capita abaixo do Brasil, e o país onde você tem menos gente acessando as redes sociais e ficando menos tempo nas redes sociais é o Japão. Um país conhecido por valorizar os idosos e o conhecimento e a experiência de pessoas mais velhas, né? Eu acho que quando a gente pega essa lista, eu acho que tem muito a ver com a má qualidade dos espaços públicos, a má qualidade da vida em geral, né? Da vida em geral, das pessoas poderem viajar, das pessoas poderem ter um entretenimento que não seja um entretenimento gratuito fornecido pelas redes sociais, né? E aí, quando você pensa isso na moda, como isso embate na moda, essa cultura da não profundidade, do discurso muito rápido, muito fácil, você vê essa diversidade de narrativas, e isso foi muito bom. Isso foi muito com certeza, bom. Porque isso acho que é importante falar, não foi, né? Isso não é só ruim, não é só ruim, Mas quantas pessoas, inclusive a Djamila, né, no texto que você me mandou, que eu achei maravilhoso, ela falando que ela já foi essa pessoa do Street Fighter, do Instagram Fighter, e que ela não é mais. Né? Ela não tem mais saco de ficar brigando no Instagram. Então, a Djamila é uma pessoa que tem uma profundidade e que ela não aguenta mais as redes sociais. Exatamente. Eu acho que... Eu vou botar esse texto nas referências porque ele é muito bom mesmo. Foi a resposta dela a um outro texto, né? Uma resposta muito... Nossa, sim. Muito elegante. Eu acho que o que a gente vai pensar muito nessa década é como os empoderamentos se tornaram grandes estratégias de marketing, muitas vezes, para se vender sneakers. Ou relógio, ou tijolo da Supreme, né? Que a gente não pode crescer do boom da Supreme, do boom da Gucci. Então, a gente está falando sobre marcas de streetwear que vendem camisetas a preços altíssimos, ou tênis, né? Por um valor muito acima do mercado. Então, quando a gente pensa que a gente está numa cultura onde você pode acessar e ter uma ideia melhor da discrepância social que você tem no mundo, e você, ao invés de lutar contra as áreas VIPs de uma camiseta da Supreme custando $300, né, numa loja que tem uma fila, não, você quer fazer parte daquilo, mesmo tendo a possibilidade de ver todos os horrores que acontecem de pessoas passando fome no mundo. Então, eu acho que quando o Instagram, ele abre a porta pra gente se conhecer mais como ser humano, e ao mesmo tempo, ou a gente fica dentro de uma bolha achando que a moda vai salvar o mundo porque agora não está mais usando agentes químicos e isso resolveu alguma coisa, ou as pessoas ficam deprimidas quando saem da bolha. Foi uma era da depressão, da vaidade e da depressão, né? Nunca se falou tanto de depressão. A segunda capa que eu queria falar da Vogue americana, né, foi uma que a gente já comentou em vários episódios, da Beyoncé. Ela encarnando a editora-chefe, né? Ela encarnando a Anna Wintour, ela dizendo com quem ela queria trabalhar no shooting.
Eu acho que Mas essa aí, virada mas aí também das cartas, né? Virada das cartas, mas também porque as revistas não se ligaram no que estava acontecendo, né? Demorou muito para o jornalismo em geral, É. não só o jornalismo de moda, entender que eles não eram mais essa casinha onde a Miranda Priestley ditava o azul que seria, né, viralizado, não estava mais ali, mas também essa capacidade de transformação da própria Anna Wintour em transformar a Vogue numa marca que faz festas, que faz aula, que cria experiências de luxo, mas também entendendo que o luxo ele se potencializou e, ao mesmo tempo, essa palavra, eu acho que também vai ficar marcada em termos de moda, a estética desconstruída, principalmente aqui no Brasil, mas eu acho que no mundo todo, mas essa estética que também é dicotômica. A gente nunca... Foi uma década mas onde a gente falou muito... O que seria a estética desconstruída? Então, a estética desconstruída é essa estética ligada a esses movimentos LGBTI+. Ah, sim. Aonde o gênero é desconstruído, o seu corpo, a imagem de ser gorda, de ser magra, é a beleza em todos os corpos, não existe uma definição construída de beleza, é uma desconstrução do que seria É uma desconstrução dos parâmetros de beleza. E junto com os parâmetros de beleza, aquilo que pode e aquilo que não pode. Então, é desconstruções dos valores formais. Ou seja, eu não quero mais ser homem, eu não quero ser mais mulher, e eu também não quero ser tratada como trans, eu não quero ser tratada como uma coisa ou outra, né? Eu não quero ter uma classificação. Eu quero desconstruir e ser tratado de uma forma fluida. Por exemplo, eu acho que foi a primeira vez que a gente falou sobre isso. Eu acho que também a questão trans foi sem dúvida, essa revolução de gênero, não só dos feminismos, mas também de colocar a cara no sol da questão trans. E ser muito mais bem recebida. Agora, lembrando também, essa é a dicotomia, né? Que não é o fato da pessoa ser trans que ela não é a favor da família, que ela não é a favor, que ela não possa ser a favor de pautas caretas também, né? Eu acho que Caitlyn Jenner, né? Que foi a transexual da década, talvez, assim. Aquela capa dela da Vanity Fair foi muito surpreendente, muito incrível. E aí depois ela foi e votou no Trump. Exatamente. Assim. Né? Então, assim, a gente tem o Tami, filho da Gretchen, que também, né, é deputado, mas também tem os valores da família ali muito, muito, muito fortes no seu discurso. Que essa década a gente entendeu que existem versões sobre uma mesma história e não necessariamente a história que vigora é a história é a melhor história ou é a verdade, né? Ela é a história que vigorou porque foi quem venceu. Né? Vamos falar alguma dessas subculturas, né, que tiveram em voga, além do streetwear, da cultura hip hop. Tiveram também os cholos chicanos. Lembra que a gente conversou sobre isso? Não sei quando. Lembro. Isso nos últimos anos tá muito forte, né? Muito forte. Principalmente no lado da beleza. A gente teve o normcore, né? Foi essa década, né? A normcore foi super importante também. É um estilo quase anti-estilo, né? Que o normcore, por exemplo, para mim é maravilhoso, porque ele foi criado, né, inclusive em parceria entre a Keyhole, que é uma empresa americana, e a Box 1824, que é uma empresa brasileira. Eles cunharam esse termo, normcore, que dizia que existia... Era hipster, né? Isso também não pode esquecer. Essa década foi uma década forte do hipster. Né? Onde o normcore era vestir calça de moletom e uma camiseta xadrez velha e não se importar tanto com moda. Mas, rapidamente... O sistema de moda já cunhou e começou a vender calça de moletom cinza e por camisas de lumberjack por €1.000. Inclusive a gola rolê do
Como é que é o cara da Steve Apple? Jobs. A gola rolê do Steve Jobs era o quê? Isemiak. Então, assim, e também cunhou esse minimalismo. Eu acho que aquele look Mark Zuckerberg, né, de não estar nem aí e de confrontar os homens engravatados das salas de reuniões. E chega o Mark Zuckerberg e tava lá de Raider, sem tomar banho há 3 dias. Pra passar uma imagem CEO paz e amor, né? Sou como vocês, só que não, né? Só que não. Só que não. Uma coisa de afronta. Agora, sabe o que eu pesquisei que eu achei bem interessante, Bel? Eu acho que também fala muito sobre essa década relacionada ao Brasil. Uhum. Eu fui procurar o line-up da São Paulo Fashion Week de 2010. Opa! Na verdade, a gente tem aqui desde da Cavaleira, que fazia uns desfiles maravilhosos na época, ocupando diversas partes de São Paulo, com um grupo coletivo de designers muito interessante. A Osklen já estava desfilando. E depois você tem uma lista de estilistas que desapareceram. Priscila Darouti saiu da moda. A Maria Garcia, não sei ainda se continua. Eu acho que não, porque não era da Wicklow? Da mulher da Wicklow. Que morreu, que eu também ia falar, né? Que se suicidou em 2013. Triste. Também teve... Quem desfilava na época, para mim, é bem emblemático, era a Maria Bonita. A Maria Bonita que fechou... Acabou, né? Maria Bonita e Maria Bonita Extra. Na verdade, a última loja da Maria Bonita Extra fechou em 2014. Estava com 44 milhões de dívidas no mercado e já estava em processo judicial. Mas é interessante que tem uma entrevista da Dani Jansen. Quem não lembra, Daniele Jansen foi uma estilista que ficou no lugar da Maria Cândido Sarmento quando ela morreu em 2002. A Dani assumiu em 2003. E os desfiles da Maria Bonita eram muito, lindos, muito importantes, né? Era um desfile muito, muito rico, com raízes e uma informação sobre as raízes brasileiras, a cultura brasileira muito forte. E nessa entrevista, no backstage ainda da São Paulo Fashion Week, de 2012, a Daniele Jansen, ela fala: não podemos ser mais um no meio da multidão. Isso para mim é muito emblemático, né? Porque hoje é muito difícil não estar no meio da multidão. Principalmente quando se fala de desfiles, né? Que necessariamente vão ser divulgados nas redes sociais. E aí você acaba se diluindo numa multidão. E a Daniele Jansen, ela saiu, não sei o que ela está fazendo. A última vez que eu soube, ela estava na Bahia, trabalhando com outra coisa. E foi uma pessoa que fechou as portas junto com a sua época. Isso para mim é muito emblemático, assim. Emblemático do quê? Por isso, virou uma multidão. Eu acho que assim, a Maria Bonita teve problema de gestão, mas eu acho que tanto a Wicklow quanto a Maria Bonita, elas tinham um tipo de moda muito complicadas para você ter hoje. Porque ela era muito minimalista, as duas eram extremamente minimalistas. Eram roupas muito bem feitas. Muito bem feitas, ou seja, eram coisas para você comprar para o resto da sua vida. Exatamente. Isso já não é mais o critério principal de um comprador hoje em dia, de um consumidor. Uma roupa bem feita. Agora, olha que estranho, né? Porque a gente está falando sobre a cultura da sustentabilidade, onde os discursos são... os discursos são compre menos... Né? Fuja da roupa barata, só que ao mesmo tempo você tem a cultura do Instagram, ou seja, né, você se vê e a coisa de você estar com uma mesma roupa na cultura da vaidade é um problema. Basta então, fotografar bem, né? Você fotografa bem, ninguém sabe se aquilo é seda ou poliéster, depois você troca. A cultura virtual, ela não tem tato, você não toca, você não sente. Só quem sente é quem está na foto. Então, uma roupa que fica bem na foto, ela acaba, nessa década, sendo muito mais importante do que uma roupa que não imprime de uma maneira simples, mas que tem uma maior qualidade. Eu acho que também o que diz muito sobre essa década é toda a organização da Imbrands, do Nelson Alvarenga, que virou a grande holding, né, do Brasil em termos de moda,
foi fundada em 2007, não foi ainda nessa década que a gente está falando. Eles compraram a Alexander Herkovich em 2008, mas eu acho que, sem dúvida, foi a partir da compra da Richards, da Salinas, da Bob Store. Não, Animale continua, é Grupo Soma. Ah, tá. Mas que também foi nessa década que se juntou a Farm. E eu acho que essa cultura também, que é um pouco da LVMH, né, das empresas se juntarem e não operarem sozinhas no mercado, essa cultura do hub criativo, né, onde você se associa a pessoas com diferentes expertises para você enfrentar o mercado. Mas também foi uma década onde a Embrands todo mundo reclamava, né, falava, a Richards foi comprada e agora a qualidade é muito menor. As pessoas reclamavam disso, que eu acho que tem muito a ver com o fechamento da Wicklow e o fechamento da Maria Bonita também. É o fim de uma era, né? Onde a qualidade da roupa importava mais do que o lacre do Insta. Mas você acha que os jovens designers hoje em dia, eles têm essa preocupação da roupa bem feita? Você acha que é uma... Eu acho que difícil, pode até ter, mas eu acho... Não é o principal. Eu acho que não é o principal e existe uma dificuldade. Existe uma dificuldade porque existe um problema de valor. As pessoas começaram a se acostumar a pagar muito pouco com as lojas de departamento. Elas se acostumaram a ter uma roupa que é bonitinha, que está na moda, que está na tendência e que custa R$200 a calça, ou custa, às vezes, R$100 uma camiseta que está dentro da moda. Eu acho que nesse início dos anos de 2010, ainda fora da cultura do Instagram, as marcas como a Wicklow e a Maria Bonita, você entendia a diferença, porque existia uma escassez no mercado. Ou a roupa era uma roupa bem feita, bonita, onde você vestia, as pessoas percebiam que ela foi feita com qualidade, ou você não tinha, ou você tinha uma roupa meio fora de moda. Mal cortada, que não estava ainda numa cor legal, numa estampa legal. Hoje em dia, não. A Zara, principalmente, fez com que as roupas diminuíssem o valor e estivessem na moda. Então, muitas vezes, você compra uma roupa da Zara, você pode misturar com uma roupa de uma grife mais cara e não necessariamente as pessoas percebem. Ah, sim. Não, com certeza. Qual é a diferença, né? Exatamente. Que uma é uma loja de fast fashion, é high-low. É a cultura do high-low, que também tem muito a ver com essa década. Então, eu acho que é muito difícil ter uma educação de qualidade de vestuário hoje, se você não está num grupo muito seleto de pessoas. Se você for comprar algo que não for para deixar clara a etiqueta da onde você comprou, é quase como se você falasse, vou comprar uma calça preta seja de sei lá, de 600, de 700 reais. Você sabe que aquela calça vai durar muito mais. Você está vendo que a qualidade é algo para durar a sua vida inteira. Mas a pergunta é, você quer que ela dure a sua vida inteira? Eu acho que nós fomos acostumados a entender que as coisas não são para durar. A gente começou principalmente nessa década, se a gente pensar, o primeiro iPhone foi lançado em 2007. Mas o primeiro com câmera, não tem uma história assim que foi em 2010 também? O primeiro com uma câmera que voltava pro selfie, né? O primeiro iPhone foi lançado em 2007. Agora, se você pensa... E aquele bem durão, né? Que nem você falou. Aquele que... tinha uma câmera de 2 megapixels. Só pra gente entender hoje. Esse celular, em 2007, se a gente vê hoje, a gente já tá na versão 11, 10? Eu não sei mais. Também não sei. Não consigo Ou seja, acompanhar. Praticamente um por ano. Porque com as versões R, S e as pequenas modificações, é mais do que um por ano. É mais do que um por ano, é isso que eu diria também. É mais do que um por ano. Ou seja, existe um aculturamento da gente entender que pra gente estar up to date, a gente tem que trocar. O consumo é descartável, né? Então, obviamente que no momento onde a gente está falando tanto de sustentabilidade, a gente também está falando de um momento onde a educação não é sustentável. Então, obviamente que o mercado ele precisa ter uma nova maneira de vender coisas, mas que a ideia não seja estimular
o menor consumo, né? Eu tava pensando, né, aqui por episódio, quais foram os eventos que abriram a década dos anos 2010 e quais são os eventos que acabaram. Então, por início, eu pensei, obviamente, no Instagram, em outubro de 2010. Mas outra coisa que eu também anotei como um evento muito marcante, muito revelador do que estava por vir, foi a morte do Alexander McQueen em 2010 também, né? Quando ele se suicida em 2010. Eu acho que aí a gente tem um fim desse estilista meio demiurgo, né? Do estilista gêmeo. Em 2011 acontece o caso do John Galliano, que fala frases antissemitas, afirmações antissemitas num bar aqui, La Perla, aqui em Paris. Em 2011 também tem o Christophe Descarnin, que vai pra rehab, né? Ele era o estilista da Balmain antes do Olivier Rousteing. Eu acho que isso também fala muito sobre a morte de um certo estilista. Eu acho que o estilista hoje, como você falou, que o editor também tem que ser empresário, tem que ter a mente de empresário, de marqueteiro, o estilista também, né? Sem dúvida. Eu acho que um que é muito bom, pegando um pra mais jovem, é o Jacques Mur. Sim, perfeito. Né? Que já abriu restaurante, já abriu um monte de coisa. Né? Ele lança a bolsinha aqui, mini, porque ele sabe que isso no Instagram vai bombar. Enfim, ele tem essa... E a marca dele funciona, é rentável. Pode não ser ainda eu tava conversando com o Augusto, mas funciona. Nessa última semana de moda, eu tava conversando com o Augusto aí, e a gente falou bastante sobre o Jacques Mur. É impressionante como ele é um produto muito interessante para a França. Anos antes dele aparecer, eu estava conversando com os outros amigos e tal, e a gente falando, cara, como a França perdeu essa capacidade de gerar uma nova geração para moda, né? Perdeu essa capacidade totalmente para Londres. Mesmo quem estava pegando a direção criativa das grandes maisons francesas eram estrangeiros. Estrangeiros. Os franceses tinham acabado com essa possibilidade de criar uma nova geração até chegar o Jacques Mur. É um produto promocional maravilhoso, né? Ele vende a Riviera Francesa. É ótimo, exatamente. Ele vende turismo. Ele vende... Exatamente. Ele vende a cidade, o país. Ele vende o país, o sul na verdade, da França. né? Ele vende o sul da França. Ele dança bem. Ele é um garotão lindo, bonito. Ele é um gay maravilhoso. Inclusive, eu acho que foi ele que começou aquela tendência no Instagram de postar 3 fotos de uma vez. Sabe assim, variação da mesma foto ou a mesma foto, sabe assim? Não pra vou você saber, criar mas um bem padrão. Possível. Olha, se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros. E é muito solar, né? A identidade visual dele. Muito solar. Ele vende a França sexy, como ninguém. E ele é muito instagramável. E ao mesmo tempo, eu acho que ele tem junto coisas que tanto a comunidade LGBT ama, porque ele é gay, ele tem um namorado incrível, ele dança, ele tal. Ao mesmo tempo, ele é um menino de luxo perfeito, ele colabora muito para um tipo de promoção mais careta, porque ele gosta de comer bem, ir a lugares caros, e ele promove isso. Faz sentido, ele não agride uma parcela mais careta, porque por mais que ele seja gay, ele também tem cara de menino bom. Né? Sabe uma outra mudança, assim, já que a gente tá falando de estilista, que eu acho muito representativa desses anos? É o Nicolas Ghesquière, que eu amo. E que começou na década na Balenciaga, que fazia uma moda... Assim, é seita da moda, é assim, aquela coisa pensada. Eu entrevistei a Natasha Ramsey-Levy ano passado e ela era assistente dele, do Nicolas Ghesquière, na Balenciaga. E ela me falava, assim, de como era o clima lá. As pessoas viviam pensando em roupa, em criando técnicas. Assim, a moda era uma religião mesmo. E depois ele saiu da Balenciaga, não deu certo, foi pra Louis Vuitton, porque ele queria, ela me falou, porque ele queria uma coisa mais simples, sabe? Uma moda que fosse, sabe, mais comercial, isso não tem nenhum problema, mas que fosse, sabe, que não precisasse ter essa neura toda em relação à roupa. E eu acho que isso também é bem representativo, né? A troca da Gucci... A Frida Giannini pro Alessandro Michele.
Essa troca pra mim é muito emblemática. Da Gucci sair das botas de cavalaria, né, de cavalgadas que ela adorava, aquelas calças justas, as botas, aquele clima ainda um pouquinho Tom Ford, mas também não tão super sexy e abusado como Tom Ford, mas ela tinha essa coisa da Gucci ainda como selaria. E aí quando vira para alguém ali dentro, uma pessoa não conhecida ainda no mercado e que dá muito certo e com uma visão totalmente disruptiva. Essa palavra também é importante para essa década. Disrupção. Né? Ou seja, modelos antigos que foram completamente tolhidos, quebrados para a abertura de novos modelos. Então eu vou falar uma outra troca interessante e talvez a mais representativa de todas, que foi para mim um dos pontos altos dos anos 2010, que foi a Phoebe Philo na Celine. Sim, sem dúvida. Ai, que saudade! Que fazia aquela moda pra mulher CEO, entendeu? Sexy, forte. E depois entrou o Hedi Slimane com essa moda burguesa que tá muito estranha, né? E muito old school. Muito old school, mas é isso que eu acho que... Quando eu falo dessa dicotomia dos discursos, né? Porque no momento onde você fala de toda a desconstrução de gêneros, de estética, de corpos e tal... A onda conservadora também, que a gente vê na política também tá na moda, total. Mas muito forte, né? A moda modesta... Eu lembro que você foi a primeira a falar... Você foi a primeira a falar isso pra mim. Assim, olha, Isabel... há um tempão você me falou, festa acabou. E a gente só vai conseguir... Só vai sentir isso agora. Não que eu acho que a diversidade vai acabar, eu acho que vai continuar, mas eu acho que vai diminuir. Mas muito. E é porque eu acho que quando eu falava lá atrás... O reflexo de maneiras mais autoritárias e a coragem, ela vai se esvaindo ao longo do tempo. E as pessoas, no geral, e principalmente o público consumidor, ele é o que tange a publicidade muito, né? Então, se você pensar... Essa coragem da desconstrução, ela acontece com um certo tipo de público. Um público jovem, um público que... Nessa década jovem, é um público que dá mídia, é um momento onde o mercado estava conseguindo fazer dinheiro a partir das redes sociais, a rede social ainda estava... As pessoas estavam conseguindo entender o que era aquilo, né? O que estava funcionando. Eu acho que depois de 10 anos de Instagram, principalmente, de redes sociais no geral, a gente começa a ver a falência um pouco das redes. E cai uma ficha de que as grandes corporações começam a contratar pessoas baseadas no que elas postam nas redes sociais. O mercado em si, as grandes empresas, elas não deixaram de ter os altos lucros que elas tinham. E no mercado em si, ele busca estabilidade. E a desconstrução, ela não traz estabilidade. Então, numa hora onde as empresas... tem que ter diversidade, sim, mas é muito pontual. A base são pessoas estáveis. E pessoas estáveis são pessoas casadas, héteros, de uma certa classe social. A igreja é algo que, em termos de currículo, dá muita estabilidade. Em quem você vai contratar. Kanye West... O próprio, exatamente. Né? Isso a gente já conversou várias vezes, Nossa, né? A gente não tem um episódio que a gente não fale dele, mas ele acabou de lançar o CD agora no dia de Natal com o coral dele, com o Sunday Service. Jesus então, is King. Tem uma coisa que você ainda tem uma parcela da população aonde a crise ainda não se abateu de uma forma forte. Existe esse lugar, né, do desbunde, da abertura, da desconstrução. Depois de um tempo, o cerco começa a fechar, porque essa galera da lacração é a galera que consome.
essa galera tá com dinheiro para consumir? Numa hora, o mercado vai indo para quem tem dinheiro para consumir. Muito, muito complicado o que a gente vai passar. Eu sempre falo, né, porque eu também não quero ficar deprê aqui, mas 1960, não vamos cair nisso, assim, mas sempre falo, depois de 1968, quem foi eleito foi um general, né? Mais de 68 também, para quem não sabe, foi um dos grandes levantes jovens, né, de contracultura na França e que se espalhou para o mundo inteiro como uma quebra disruptiva dos modelos anteriores. E logo depois disso, quem é eleito democraticamente é o Charles de Gaulle, que é um general. Ou seja, a sociedade em si tem muito medo da liberdade, porque a liberdade é instável. Então, toda vez que todas essas novas narrativas falando sobre todos os empoderamentos, essas disrupções, essas desconstruções de gênero ocorrem, tem uma mãe e um pai ali, ou tem até um garoto jovem que muitas vezes se entende e fala, não, mas eu quero ser isso, mas eu quero ter, sei lá, eu quero ter a minha sexualidade exercida, mas eu quero um emprego, eu quero uma família, CEO. Eu quero ser CEO, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ou seja, é controlável, eu vou à igreja, eu quero casar na igreja, eu quero desconstruir alguma parte. É a história da área VIP, né? Se você tira a área VIP, você cria uma liberdade que as pessoas vão brigar para entrar onde? Então, é muito melhor ter essa desconstrução de estilo, de gênero, de estética. E você, na verdade, virar capital humano dentro de um mercado que precisa de segurança para vender coisas para as pessoas, né? Então, a falta de dinheiro direciona o mercado na hora para outro caminho. Sempre foi assim, sempre será assim, né? Sempre foi assim, exatamente. Sempre foi assim. Sempre será assim. Acho que não sei não, se vai sempre mudar. não, né? Nada para sempre. Mas assim, tirando essa parte mais, sei lá, um pouco mais deprê da conversa, eu também tenho lido muito dessa nova vocação dos jovens em saírem um tanto, dar uma pausa nas redes sociais. Eu acho que esse boom das redes sociais e toda a forma de impacto que ela teve na nossa maneira de construção ou desconstrução da sociedade, ela também está chegando num ponto de declínio, né? Que, na verdade, outras formas de controle vão ser exercidas por meio da tecnologia, mas essa coisa de ficar o tempo inteiro no Instagram, o tempo inteiro no Facebook, já deu, tá cansando, né? Já deu. E outra matéria interessante que eu li na Wired, que é uma revista americana de tecnologia que eu gosto muito, como o boom das startups relacionada à juventude agora demonstra seus sinais de falência e que o Vale o Silicon Valley agora está procurando pessoas com mais de 45 anos e experientes, com menos verborragia e mais capacidade de construção a longo prazo. Bem, se isso for profético, a gente talvez possa esperar um momento onde a moda também comece a voltar a maior qualidade, ao maior investimento das pessoas em algo que dure a longo prazo e que seja realmente de qualidade do que algo que se esgota na velocidade do feed. Agora, a gente estava falando, né, quais eventos começaram a década, né, estrearam a década, como a criação do Instagram. Para você, quais são os eventos que meio que dão ponto final aos anos 2010? A morte do Karl Lagerfeld, eu acho que é muito simbólico. Eu acho que é simbólico, mas eu também acho que ele... Ai, pessoas vão me matar. Acho que ele foi tarde, assim. Acho que ele permaneceu no poder numa hora que a coisa já tinha ruído. Eu não sei, eu acho que se eu tivesse que pautar o que eu acho que eu vou me lembrar dessa década, eu sei. Eu acho que eu vou me lembrar, sem dúvida nenhuma, da influência do Instagram. Isso é o meu número 1. Isso é número 1, Eu acho que o 2 seria essa dicotomia entre o discurso sustentável e da amplitude de narrativas, da desconstrução de narrativas vigentes versus... um conservadorismo... O conservadorismo, né? E o boom Muito do mercado forte. de sneakers. Ou seja, desconstrói aqui para vender tênis.
O fechamento da Elle, para mim, é muito emblemático. Para mim, é um marco da mudança no meio editorial, de uma maneira geral. Eu acho que todos os prêmios e todos os movimentos para procurar novos designers e esse investimento no novo das empresas como a LVMH entenderem, para elas se reinventarem, elas começaram a ter que trazer pessoas do novo, né? E foram lá investir para trazer essas novas. A própria Gucci, né? Com o seu board lá de millennials e gerações Z, sei lá, Sigma. Para dentro da empresa, ou seja, o mercado de luxo se aproximando dessas gerações muito jovens para entender o que está acontecendo. E eu acho que é isso. Assim. E obviamente toda a cultura do cancelamento em termos de... Que cancela e não cancela, né? Por exemplo, Dolce & Gabbana fez de tudo, né? Sonegou imposto, xingou chinês, falou que a cultura era de merda... blackface dos italianos pra cima e pra baixo, todo mundo lá, cultura do cancelamento, mas estão aí firmes e fortes, né? Agora, os fotógrafos que tiveram ligados às denúncias de assédio sexual, eles estão pianinho ainda. Eu senti que o Mário Testino voltou a falar, a postar mais coisas. Sei não se eles não fazem um comeback na próxima década. Talvez. Mas eles sofreram uma represália um pouco mais severa, né? Eu acho que a ideia de desconstrução, para mim, afirma muito essa década. E eu imagino que a gente esteja começando uma década de reconstrução. Isso não necessariamente é bom, porque a gente volta a ter valores homogêneos. O desconstruir não é ruim. Mas ele cria uma instabilidade que sacode tudo e ninguém gosta de viver em terremoto, né? A não ser os anarquistas, mas eu acho que o ano que vem vai ser um momento complicado de reconstrução. E esse ano, né, no caso. Já esse ano, desculpa. Você acha que, assim, a moeda mais cara dos anos 2010 foi, definitivamente, não foi Bitcoin, foi a influência de alguém, né? Mais do que a métrica de quantos seguidores, é o engajamento, é como uma pessoa consegue mudar o comportamento da outra. E você acha que isso vai continuar na próxima década? Eu acho que isso é do ser humano, e aí eu te falo do livro que eu estava lendo agora, que eu estava te falando no Ano Novo, que é do Roger Battisti, que é um antropólogo italiano que veio aqui para o Brasil na década de 40, 50, dar aula na USP. Tinha uma ligação muito grande com o Claude Lévi-Strauss e tal. O Sagrado Selvagem. Então, do Roger Battisti, eu vou botar lá também, mas ele fala sobre mito. Como que o ser humano precisa de uma história e precisa em algo a acreditar. E sempre tem alguém que conta essa história. E o que ele diz é que quem conta essa história de uma maneira que faça mais sentido para uma maioria vai ser sempre a pessoa mais seguida. E aí ele faz essa ligação com as religiões. Sempre existe um influenciador, né? Se não são estrelas de Hollywood, antigamente era isso. Exatamente. Ou a indústria de Hollywood estrelas do pop, assim, a Apple, sem dúvida, foi uma grande influencer, né, nesse ano. Mas eu acho que, pelo advento da câmera do smartphone, da câmera no celular, com o advento das redes sociais, sem dúvida, essa foi a década do indivíduo. E aí, nesse momento onde, ao invés dos seguidores irem apenas para uma religião, sendo que essa religião pode ser uma marca, pode ser uma narrativa, um mito qualquer, foram criados esses mitos individuais. Não à toa, o presidente Bolsonaro, inclusive, era tido como o mito. O mito chegou. Assim, não é sobre o partido, não é sobre o comum, é sobre indivíduos. E isso é muito complicado, porque na época que a gente está falando da comunidade, nunca se falou tanto nesses messias. Né? O Bolsonaro é um messias. As religiões em si criam messias. E a própria família Kardashian é um núcleo ali de messias.
né? De pessoas Kris Jenner, no caso, né? A Papisa. Né? Então, você vai seguindo meio que para você conseguir reconstituir o caminho, ou às vezes nem fazer esse esforço de reconstituir para chegar lá, mas apenas admirar alguém que fez algo interessante. Mas isso é muito triste, né? Que excitação pra nova década! Não, mas eu fiquei muito feliz com esse... Agora eu tô começando a ver direto essa coisa da experiência. Eu acho que dessa cultura jovem, que, de novo, não é ser contra jovem, mas ser jovem tem seus pós e seus contras. E assim como ser velho também, mais velho tem seus pós e seus contras. E não dá para cancelar a experiência em pró da energia. Tem que ter um equilíbrio entre esses dois. Se a gente conseguir fazer isso na próxima década... Tomara, né? Porque nós duas aqui não estamos ficando cada vez mais jovens, não, né? Olha, sinceramente, eu acho que eu sou que nem vinho, Isabel. A gente é que nem vinho. A gente só fica melhor. Concordo. A gente só fica melhor. Então é isto, queridos. É isso. Bem-vindo aos anos 2020. E vocês, queridos ouvintes, o que ficou de mais marcante na moda dos anos 2010? Contem pra gente no nosso Instagram, @HiLowPodcast. Então é isso, queridos ouvintes. Até a semana que vem com a finale dessa temporada. Que a gente acha que vocês vão gostar bastante. Então tá, Bel. Beijo, Oli. Um beijo grande. Beijo pra vocês. Até a semana que vem.